Olhando quadros, se Ellen White ensinasse algo diferente, ou se ela pode estar errado nessa questão. Parece que o grau dela, que os adventistas chamam de pequena luz, determina bastante a leitura do texto. Será que um adventista leria o texto bíblico diferente daquilo que Ellen White propôs? Parece que isso determina a leitura deles. Gente, nós não dependemos, pastor, de Ellen White para defender nenhuma doutrina nossa, né? Por exemplo, a doutrina do sábado, os adventistas aprenderam com os batismos sétimo dia antes de Ellen White. Que existe até hoje. Que existe até hoje. A doutrina da mortalidade condicional da alma também aprendemos com outras denominações religiosas. Então, nós não dependemos de Ellen White para crer essa visão bíblica. Ela né? pode estar errada? Teologicamente, nos seus escritos? Se esses escritos contradizerem a Bíblia, sim. Mas como até o momento, pastor, então eu não crê vi... que ela não é inspirada por Deus? Eu creio que ela é inspirada por Deus. Então, se ela é inspirada, ela não pode estar errada. E doutrinariamente... A teologia de Calvino aprende mais com Calvino, mas eu não trato Calvino como uma luz menor que vai me dar a chave para entender o texto bíblico. Aí é uma coisa importante, pastor, que tu mencionou. Eu concordo com Você é calvinista, fala logo. Eu sou cristão, né? Tá bom. E admiro o Só um detalhe para continuar nos textos, pastor. A nossa compreensão de Ellen White como luz menor não é para ela servir de intérprete da Bíblia. Por exemplo, ela mesma diz no livro Primeiros Escritos, página 7 e 8, é o seguinte: recomendo-vos, caro leitor, a Bíblia como única regra de fé e prática. Ela não nos ensina. A lei não nos ensina. A lei, ela nos leva, ela nos conduz a Cristo. Quando o senhor diz, por exemplo, que a lei não nos ensina, na verdade a própria palavra Torá quer dizer que ela nos ensina. Na verdade a própria palavra Torá quer dizer que ela nos ensina. Na verdade a própria palavra Torá quer dizer que ela nos ensina. Na verdade a própria palavra Torá quer dizer que ela nos ensina. Deuteronômio 6, versos 1 em diante, na verdade, Deus diz que você deve ensinar estas palavras. Tu as ensinarás, inculcarás. Porém, Ellen White fez uma profecia a respeito do pastor Elias. E eu vou dizer para vocês agora. Grande Conflito, página 521, ela diz o seguinte: com o intuito de sustentar doutrinas errôneas, alguns apanham passagens da Escritura, separadas do contexto, citando talvez metade de um simples versículo, como prova de seu ponto de vista, quando a parte restante mostraria ser bem o contrário. Ellen White falou sobre você, pastor. Crentes, dói, mas não perde salvação, porque não fomos nós que conseguimos e não somos nós que a mantemos. Crer na perda de salvação significa reduzir a obra do que Jesus fez na cruz. Se não houvesse essa possibilidade de o cristão endurecer, se afastar do Espírito, né? Por exemplo, 1 Coríntios 10:12 perderia o sentido, né? Quem está em pé, cuide para que não caia. Quem está em pé, cuide para que... Crer na perda de salvação significa reduzir a obra do que Jesus fez na cruz. Agora, eu não posso pensar que já está tudo ok, porque aqui diz que eu tenho que confirmar essa vocação à eleição. Não teria um porquê de eu confirmar se eu não pudesse perdê-la. Não teria um porquê de eu confirmar se eu não pudesse perdê-la. O ponto é que Jesus, em Mateus 22, 37 a 40, ele resume a lei em 2 mandamentos apenas. Ou seja, todas as coisas. Jesus não está, o primeiro ponto, Jesus não está extinguindo os outros mandamentos pela citação de 2 mandamentos que existiam anteriormente, porque eles já existiam. Se a existência deles significava a inexistência dos outros, a inocuidade dos outros, esses eram inócuos desde a época em que... Diz assim, que Deus recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança fazem o bem, procuram glória, honra e imortalidade. É assim que está no original. Aqui tem incorrupção, mas é imortalidade. Agora, por que a pessoa vai procurar imortalidade se ela já tem? Ela tem embutido dentro dela um fantasminha camarada, né? Como os crentes na imortalidade, tem uma coisa lá que não morre de jeito nenhum, um bicho que não morre mesmo. Responder. O texto realmente ele está claríssimo. Alguém aqui já viu um morto cantando? Um cadáver cantando? Eu também nunca vi espírito. Eu também não. Eu também nunca vi espírito. Eu também nunca vi espírito. Eu também nunca vi espírito. Eu também não. Anjos são espíritos e eles louvam. Não, são entidades espirituais. Mas são físicas. Vai para a resposta. E quando o pastor disse que os anjos são espírito, não. Os anjos são figuras físicas. Eles existem e eles são espirituais. Eles têm um poder sobrenatural que nós não temos, mas eles são pessoas físicas. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Porque assim, o senhor tem citado a questão
o fim da lei é Cristo, etc. Eu acho interessante, nós precisamos observar os tempos verbais, muitas vezes, também, do que acontece aqui. Né? Totelos tu nomon, estim, verbo no presente. Ou seja, não era, ao fim da lei não foi Cristo. O fim da lei não era, ao fim da lei não foi Cristo. O fim da lei não era, ao fim da lei não foi Cristo. Ou seja, a lei continua cumprindo o seu objetivo de apontar para Cristo. Telos não tem o significado necessariamente de fim no sentido de terminar, mas o sentido de objetivo, de finalidade também. Quando Deus falou para o povo de Israel, isso ajudou alguma coisa? Note, ele falou no Sinai. Poucos dias depois ele estava adorando o bezerro de ouro. Se ver milagres e ouvir a voz de Deus resolvesse o problema, o povo de Israel não tinha apostatado. Porque eles viram o mar vermelho se abrindo, eles não leram, eles viram. Eles viram a voz de Deus no monte. E mesmo assim, adoraram o bezerro de ouro. Então, as teofanias e as epifanias do passado não resolveram o problema. Pelo contrário, o povo foi assustado, com medo, e daqui a pouquinho esquecia daquilo e voltava de novo à prática das coisas ruins. Deus falou de maneira mais tácita quando ele veio na forma do seu filho Jesus, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Resolveu? Não, o crucificado. Deus falou de maneira mais tácita quando ele veio na forma do seu filho Jesus, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Resolveu? Ellen White, entre os adventistas do sétimo dia, ela foi reconhecida como possuindo o dom do espírito de profecia, embora jamais evocasse para si o título de profeta. Seria importante também o pastor Elias ter lido a página 98 do mesmo livro Questões sobre Doutrina, né? Então, a página 98, esclarecendo, mesmo que ela tenha o nível de inspiração igual, mas não autoridade, o que diz aqui, ó, os pontos, né? Não consideramos os escritos de Ellen White uma adição ao cano sagrado das Escrituras, não julgamos de aplicação universal como é a Bíblia, e o terceiro ponto, não o consideramos no mesmo sentido das Escrituras Sagradas. E aí até eles colocam uma citação de Ellen White no Primeiros Escritos, página 78, que ela fala assim: recomendo buscar a leitura a Bíblia como única regra. Ficar citando parábola para defender doutrinas é um erro metodológico. Isso é condenado, não é? A gente não defende doutrinas com base em parábolas, nem em textos assim, vagos, de pouco esclarecimento. Então eu noto que os defensores da imortalidade da alma se seguram em parábolas e Apocalipse. Ora, a Igreja Católica ensina a Assunção de Maria baseado no Apocalipse. É simbolismo, é metafórico. Onde estão neste momento Moisés e Elias? Por que estou fazendo a pergunta? Porque para a Igreja Adventista, não é o que eu creio, não é o que o cristianismo historicamente ensina. Que Moisés ressuscitou, segundo os adventistas, e está em corpo glorificado. Eu quero usar aqui, por exemplo, a Bíblia Apologética de Estudo, do qual você é um dos que participaram da edição dela. A parte número 5, a Bíblia Apologética de Estudo, que você fez parte da formação dela, diz assim, ó: o diálogo ocorreu entre Jesus, Elias e Moisés, em corpos glorificados. Porque para a Igreja Adventista, não é o que eu creio, não é o que eu creio, não é o que o cristianismo historicamente ensina. Que Moisés ressuscitou, segundo os adventistas, e está em corpo glorificado. Que Moisés ressuscitou, segundo os adventistas, e está em corpo glorificado. 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 A parte número 5, a Bíblia Apologética de Estudo, que você fez parte da formação dela, diz assim, ó: o diálogo ocorreu entre Jesus, Elias e Moisés, em corpos glorificados. Antigo e Novo Testamento. E quem disse que o Novo Testamento não fala do dízimo? Aí você fala de Mateus 23, quando Jesus fala do dízimo, e Hebreus capítulo 7, são duas menções ao dízimo. E no final você diz assim, que Deus ele quer um povo mais santo, mais obediente, por isso você é dizimista, sempre foi, porque você gosta, né, de obedecer, como todo aquele que obedece de coração. Eu gostaria de dizer assim, por que eu não posso usar esta mesma argumentação que você usa em relação à guarda do sábado? Os exemplos que você dá aqui são poucos, também não são aqueles mais explícitos da face da terra, para dizer que tem que dar o dízimo no Novo Testamento. E por que eu não posso usar exatamente a sua mesma argumentação em relação ao dízimo na guarda do sábado? Isso não é uma implicação que você está errado, nada disso, é só uma provocação para querer entender. Eu gostaria de usar o mesmo argumento para a guarda do sábado. Mas corroborou com a crença dos fariseus. Muito Por que bom. isso é a pergunta? Vamos lá. Os fariseus não criam na imortalidade da alma. Os fariseus não criam. Isso é uma leitura incorreta. Esse é um problema. Eu acho que alguns grupos religiosos, como por exemplo o Adventismo, ele tenta fazer uma releitura de toda a tradição, né?
coloca em xeque, inclusive, a autoridade de Joséfo, né, sobre um fato que ele era conhecido, inclusive ele era fariseu. Não era. Então, inclusive ele era fariseu. Não era. Não era. Só pra gente, assim, não são os adventistas que estão descredenciando Joséfo, são especialistas em literatura josefiana. Steve Manson não é adventista, é professor da Universidade de Toronto, um dos maiores especialistas em Flávio José e literatura grega. Ele é professor de línguas clássicas lá. Jack Nelson, falecido há pouco tempo atrás, era professor da Universidade de Temos um ateísmo muito grande, sendo militante, e no Brasil, não quero entrar em questões políticas por questão ética, mas devido à forma de gestão educacional no Brasil nos últimos 15 anos, especialmente nas universidades públicas, a militância ateia e marxista está muito grande e, infelizmente, nem todos os jovens estão preparados para enfrentar. A militância ateia e marxista está muito grande e, infelizmente, nem todos os jovens estão preparados. Mas Jesus coloca a violação do sábado debaixo de um sacrifício cerimonial. Não. Então, como esse mandamento do sábado poderia ser moral, se eu coloco ele debaixo de um ritual? Mesmo que ele tenha um aspecto cerimonial, mas, na verdade, ele tem primariamente um aspecto moral. Resumidamente, pastor, ali, quando Gênesis 2, 2 e 3, né, fala que Deus abençoou e santificou o sétimo dia, e Êxodo 20, 11 fala que o nome é sábado. Hoje, alguns eruditos já estão, assim, deixando de lado aquele argumento o seguinte: bom, já que Deus não deu uma ordem direta para Adão e Eva guardar o sábado, quer dizer que aquele repouso, aquele cessar de atividades foi só de Deus. Hoje os eruditos estão entendendo o seguinte, que o exemplo de Deus, ele é tão forte quanto uma ordem prescritiva de Deus. Então, se ele cessa as suas atividades, nós percebemos que, sendo que não existia ainda o pecado no Éden, antes ali do capítulo 3, né? E Deus institui o sábado, o abençoa e o santifica, isso é uma evidência de que o sábado não tem uma dependência cerimonial, mesmo que venha a ter depois um aspecto cerimonial também. Então ele começa lá. Linguísticos e paleolinguísticos feitos até hoje, sem exceção, comprovam que a língua humana só pode vir por aprendizado. Se um ser humano passar o período da lalação, o que é lalação? É quando a criança está assim, babá, mamãe, que é o lalação. Se a criança não aprender a falar naquela época, ele nunca mais aprende a falar. Isso é interessante. Os homens, os meninos lobos foram criados por animais e depois são resgatados na fase adulta, nunca falaram. Se a linguagem humana, raciocínio comigo vocês têm em casa, se a linguagem humana só pode ser fruto de aprendizado, isso não é uma teoria, é uma coisa quase certa, não há como explicar a linguagem humana pela evolução das espécies. Os próprios evolucionistas admitem isso. Se a linguagem humana vem por aprendizado, como o homem começou a falar? Quem o ensinou? É um problema que eu tenho com a evolução. Uau, eu nunca tinha ouvido. Vários outros eruditos que mostram que aqui no Brasil, R. Renekiewicz, por exemplo, o pastor R. Renekiewicz é um que abandonou a doutrina da imortalidade da alma. Os fariseus, eu continuo afirmando. Né? Uma pena para os batistas. Mais um ganho para a verdade. Uma pena para os batistas. Mais um ganho para a verdade. Uma pena para os batistas. Mais um ganho para a verdade. Uma pena para os batistas. Mais um ganho para a verdade. Temos, é verdade, que tanto Sheol quanto Hades, né, como outras palavras bíblicas, têm um sentido polissêmico. Pode ser aplicado de diferentes maneiras. Né? A gente tem alguns problemas nessa argumentação. A argumentação, primeiro, confunde o que é polissemia. Isso é um problema que eu tenho visto muitas vezes alguns teólogos falando de polissemia. Polissemia é um conceito linguístico que não é definido por teologia, é definido por escolhas linguísticas. Então tem que tomar muito cuidado com utilizar a polissemia como uma desculpa para as minhas predileções de um determinado texto. Principalmente polissemia na língua hebraica. Existe toda uma enciclopédia chamada Enciclopédia de Linguística Hebraica, que tem 5 capítulos falando sobre polissemia. Ela é em 8 volumes, e ela é bem cara, inclusive, muito cara, mas ela é necessária para que se possa saber corretamente interpretar o que são os fenômenos linguísticos da língua hebraica. Para você ver que não é algo que se pode ser simplesmente sacado do bolso quando o argumento enfraquece. Que não é algo que se pode ser simplesmente sacado do bolso quando o argumento enfraquece. Simplesmente sacado do bolso quando o argumento enfraquece. O reverendo Augusto Nicodemos aqui,
Uma vez ele falou que o problema é que o povo de Deus hoje nunca se cantou tanto como hoje, nunca se deu tanto glória, aleluia como hoje, nunca vivemos uma época de tanto analfabetismo bíblico como hoje. Não sou contra o louvor nas igrejas, não sou contra a busca do Espírito Santo, mas o problema não é quando o cachorro abana a cauda, é quando a cauda começa a abanar o cachorro. Você vai numa igreja hoje que canta, grita glória, 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 aleluia, 90% do tempo, depois dos 10 minutos o sermão é um sermão de autoajuda. Eu fico preocupado que hoje nós estamos fazendo muitos sermões motivacionais, que a história de Davi agora, lutando contra Golias, é apenas a sua história vencendo no mercado de trabalho, vencendo seus problemas emocionais. Tá, isso é bonitinho, mas isso eu posso fazer com a história de Hércules. Hércules venceu o leão de Nemeia, você também pode vencer. O corpo de Jesus morreu e foi colocado na sepultura. Se alma não existe, ou se essa entidade imaterial da natureza humana não existe, Jesus deixou de existir com metade das suas naturezas, ou a sua natureza humana, ou a sua humanidade. Impor a Jesus a existência de uma alma, etc., torna muito mais confuso. Jesus, nós falamos de duas naturezas. Agora, nas duas naturezas de Cristo, existe a alma. Se a alma não pode, se Jesus, ao não ter uma alma, no nosso conceito, ele deixou de existir, nós dizemos que a divindade de Cristo, a sua argumentação me levou a crer que a divindade de Cristo não tem poder para existir sem a existência de uma alma. Isso torna a divindade de Cristo em algo completamente inaceitável dentro do ponto de vista bíblico. Porque Colossenses 2 diz que habita corporalmente a plenitude da divindade. Então ele é totalmente suficiente para subsistir sem haver alma. Então ele é totalmente suficiente para subsistir sem haver alma. Isso é uma argumentação que em cristologia ela é muito fraca. Não é sua a fraqueza, é da argumentação. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de Deus, nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Quem são todos esses santos que no arrebatamento da igreja? Almas dos salvos, dos justos, que estão já na presença de Deus, para encontrar o corpo no momento da ressurreição. Os santos virão com ele. Quem são esses santos? A Bíblia fala em Apocalipse: houve silêncio no céu. E quando Jesus voltar, e a Bíblia diz que virão com ele milhões e milhões, miríades e miríades de santos anjos. E se você fizer uma conta matemática de milhão, miríade, aí são bilhões. E houve silêncio no céu. Por que houve silêncio no céu? Porque os anjos estão vindo com Jesus para resgatar os seus escolhidos que morreram no Senhor. Em nenhum lugar a Bíblia diz que os que morreram e o Espírito foi para o céu virão com o Senhor. E nem os identifica como santos. Os santos que a Bíblia apresenta que estão nos céus são os anjos. O Sérgio, ele mencionou o Dr. Steve Mason, que é o maior estudioso em judaísmo do Segundo Templo. E o Dr. Steve Mason, nessa obra aqui, eu tenho um e-mail trocado com ele, particular, que muitos negaram a existência desse e-mail, onde ele afirma que os fariseus certamente criam sim na imortalidade da alma, mas nessa obra dele de referência, ele diz que 3 pontos eram certos entre os fariseus: que uma alma é imortal, que haverá punição eterna para o ímpio e que o justo ressuscitará com um novo corpo. O Dr. Mason me mandou um e-mail essa semana, conversando com ele, e ele me disse o seguinte, a respeito daquele texto que você citou, que ele disse que cria na imortalidade. Ele disse assim: creio na imortalidade, mas a imortalidade que se chega através da ressurreição. Ele afirma que os fariseus certamente criam sim na imortalidade da alma. Ele disse assim: creio na imortalidade, mas a imortalidade que se chega através da ressurreição. Creio na imortalidade, mas a imortalidade que se chega através da ressurreição. E é o que ele me diz aqui no e-mail. Ele diz que ele crê na ressurreição, sem dúvida alguma. E que é uma crença farisaica compatível com a ideia de ressurreição que é prevista no Evangelho, nos Evangelhos e também aos fariseus. E ele me diz depois o seguinte, a respeito de uma das perguntas que ele diz, que José falava a respeito de um estado consciente ou de estado intermediário, ele disse assim: não, ele nunca utiliza essas expressões. Isso é um e-mail que o Dr. Mason me mandou antes de ontem. Pinnock, ele escreveu um pouco tempo atrás, ele disse assim: descobri uma nova forma de dizer se algo é verdadeiro ou não, que é uma nova cunha para definir se algo é verdadeiro ou não. Se os adventistas creem...